Olá, estamos então recebendo no programa de hoje o professor Silvio Crestana, um dos nomes mais importantes da pesquisa que se fez e que se faz na Embrapa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Professor Silvio Crestana, em termos de cooperação internacional, que acordos bilaterais de cooperação é que a Embrapa mantém e que tipo de retorno é que esses acordos têm sido benéficos para o nosso país e para a empresa, claro? Rui, esse é muito importante. A Embrapa começou avançando quando ela teve o maior programa de formação de recursos humanos que uma instituição de pesquisa do Brasil já teve. Foi a Embrapa. Nós treinamos mais de 1000 pesquisadores da própria Embrapa no exterior, porque à época da criação da Embrapa, a pós-graduação ainda não estava desenvolvida como ela está hoje, inclusive com qualidade que ela cobrisse todas as áreas que nós precisávamos para desenvolver a agricultura brasileira. Então nós tivemos que mandar muita gente para o exterior. Então começou daí com formar gente. Em seguida troca de conhecimento, né? Hoje ninguém mais atua sozinho. É impossível você trabalhar sozinho em pesquisa sem cooperação internacional. Significa que as redes de pesquisa, né, aglomerados de pessoas que trocam informações, complementam capacidades, laboratórios, infraestruturas. Então, isso é fundamental para a pesquisa. Então, a cooperação internacional começa aí já. Nós procuramos no nosso contraparte, do outro lado, né, na outro país, na outra instituição, coisas que nós não temos, coisas que nós não sabemos, né? E a vice-versa, eles também se beneficiam. E aí é interessante, hoje existe uma segunda safra mundial. Essa segunda safra mundial é dos trópicos. Ela é muito recente, ela tem cerca de 30 anos. A safra dos clima temperado, ou seja, a agricultura de clima temperado, tem cerca de 5.000 anos, muitos relatos históricos chegando a 12.000 anos, quando começou a agricultura, quando a primeira vez que o homem se organiza para produzir alimentos, né? Ele não só ia buscar o alimento, caçar, pescar e coletar alimentos, mas ele começa a produzir alimentos, né? Isso, vamos dizer, tem 10, 12.000 anos, né? Na hipótese mais conservadora, 5.000 anos. De qualquer maneira, são milhares de anos. Essa agricultura se desenvolveu muito. E nós lideramos hoje o pacote tecnológico mais avançado, mais competente, mais eficiente de produção agrícola em ecossistema tropical, né? Então, tem um jogo interessante aí, tanto que a criação do LABEX, do laboratório da Embrapa no exterior, que eu tive o privilégio de dar início, hoje ele se encontra não só nos Estados Unidos, quando eu comecei lá, mas também na Europa e na Ásia. Nós estamos já na Coreia, na China e indo agora para a Índia e Japão, né? Portanto, nós estamos em todos os continentes presentes, porque nós vimos o seguinte, nós temos já PhDs, nós temos pesquisa consolidada na área tropical. Eles têm PhDs, têm instituições de pesquisa, como nós temos aqui, a USP, a Embrapa, Unicamp, universidades federais, eles têm o equivalente, obviamente, Estados Unidos tem mais, outros países têm mais ou menos, mas nós temos redes em igualdade de condições. Só que eles dominam pesquisa em clima temperado e nós dominamos em clima tropical. E aí tem trocas, tem sinergias, né, muito interessantes. Vocês fazem a compensação de know-how entre uma agenda de mão dupla, né? E isso é muito legal porque dá para é mais fácil para negociar. Claro. Só para te dar um exemplo bacana em agricultura de precisão, nós estávamos, por exemplo, com um grupo em Nebraska, nos Estados Unidos, o milho, e estudando nitrogênio no milho, no período de plantio do milho e de colheita do milho, que é uma janela muito curta, de 4, 5 meses, no meio oeste americano. Quando acabava lá, que lá era o período de verão,
Aqui era inverno. E quando é verão aqui, é inverno lá. Portanto, quando tem gelo lá, que não dá para plantar e fazer pesquisa, o grupo americano vinha para o milho e sorgo aqui em Sete Lagoas, em Minas Gerais, que está o nosso centro de milho e sorgo, e nós fazíamos pesquisa de agricultura de precisão. E depois nós íamos para lá e fazíamos. Então, essa troca permitia reduzir o tempo de pesquisa pela metade. Impressionante. É impressionante. Então, há ganhos enormes nessas cooperações, né? Nós temos cooperação hoje com cerca de 50 países no mundo inteiro. É muito forte a nossa agenda internacional. Então, realmente, o principal retorno é realmente essa mão dupla e esse partilhamento de conhecimentos. Uma coisa que eu aprendi, que até parece óbvio, é a seguinte: conhecimento, não existe conhecimento estanque, ou seja, conhecimento estático, paralisado em algum lugar. Eu tenho conhecimento e pronto. Não existe isso. O que existe são trocas. Isso. E fluxo de conhecimento. Então, para fazer o fluxo acontecer, você tem que fazer movimento. Claro. Então, é o americano, é o chinês, é o coreano, é o alemão, é o japonês, é o canadense vindo para o Brasil e é o brasileiro indo para esses outros países, né? E trocando coisas. Hoje a gente faz de duas maneiras, de maneira virtual, obviamente, boa parte. Mas o início dessas conversações, desse diálogo, ou mesmo alguns experimentos, nós precisamos fazer presencialmente. Então, a gente trabalha as duas agendas. Neste âmbito da pesquisa que se faz, quais são, só para que os nossos espectadores tenham uma noção mais ampla, quais são as principais linhas de pesquisa da Embrapa? As principais linhas são produção vegetal, então é pesquisa, ciências, né? E a tecnologia e a inovação ligada à produção vegetal, ou seja, como é que nós lidamos com as plantas nos nossos ecossistemas, adaptamos essas plantas, agora com mudanças climáticas, um grande problema, né? Estresses hídricos, estresses de temperatura, doenças, pragas, né? Para que elas continuem produtivas, para que aumente até, que elas trabalhem próximo do potencial de produção dessas plantas, do milho, do trigo, do arroz, do feijão, né? Da abobrinha e assim por diante. A outra linha importante é a produção animal, tá certo? Suínos, frangos, aves, né? Bovinos, leite, carne. E aí como que a gente produz de maneira mais sustentável, como que a gente consegue diminuir os gases do efeito estufa, como é que nós conseguimos adaptar as mudanças climáticas, como é que nós produzimos plantas e animais que num sistema que seja no final eficiente e sustentável, né? A terceira linha é recursos naturais, é manejo de recursos naturais. Não dá para fazer agricultura, pecuária, não dá para fazer desenvolvimento florestal, não dá para fazer aquicultura, são as grandes áreas, né, que a pesquisa, que a agricultura lida, sem recursos naturais. Solo, água, ar, né? Plantas, atmosfera, etc. Então, como é que nós lidamos com esses recursos naturais no sentido de torná-los mais eficientes possível para a produção, ao mesmo tempo sem degradá-los, né? De maneira sustentável. Então, esse é um outro tema fundamental, ou seja, agricultura e ambiente fazem parte da mesma moeda. São dois lados da mesma moeda. Não dá, se ele não tiver conservação ambiental, nós destruímos a agricultura. E se a agricultura destruir o ambiente, ela se destrói. Portanto, uma depende da outra. A quarta linha de pesquisa são avanços nas chamadas fronteiras do conhecimento, nas tecnologias avançadas, que hoje passam pela tecnologia da informação e da comunicação, a biotecnologia, a nanotecnologia e as ciências chamadas cognitivas, né? Essas tecnologias convergentes, a bioinformática, a bionanotecnologia, ou seja, combinações de ciências, ciências exatas, ciências da vida, ciências da saúde e ciências humanas agora, junta tudo isso para resolver um problema prático, né? Então, essas áreas avançadas são fundamentais. Aí, os nossos centros, chamados centros temáticos, como é o centro que eu trabalho e sou um dos fundadores, como foi dito no início, com o professor Mascarenhas, Paulo Cruvinel, Paulo Valim, nós pensamos naquela época, 32 anos atrás, que a instrumentação agropecuária, ou seja, a automação, né,
implementos, equipamentos, dispositivos, sensores, monitoramento, tudo isso seria muito importante para a gente otimizar o sistema de produção agrícola. Vocês estavam já antevendo... Nós estávamos antevendo isso, uma... né? E nós saímos aqui do Instituto de Física, né? de escolas de engenharia, em que eram outras áreas que não a agronomia e veterinária, as principais áreas da agropecuária, né? Portanto, essa complementação foi muito importante. E essa área, por exemplo, nós lideramos 3 linhas nacionais. Nós lideramos a linha de nanotecnologia aplicada ao agro, está aqui em São Carlos, na Embrapa Instrumentação, uma rede nacional, um laboratório nacional, único que existe de nanotecnologia aplicada ao agronegócio. Uma outra linha é de agricultura de precisão. Nós lideramos uma rede de mais de 200 pesquisadores no Brasil, com pesquisas em cada bioma, em vários locais, portanto, da geografia brasileira, a partir aqui de São Carlos, portanto, uma rede nacional. E agora temos também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Automação e Computação, numa parceria muito clara aqui com a USP e a Embrapa, liderando essa área. Portanto, essas são áreas avançadas do conhecimento e que nós não podemos desprezar. Perder de vista, né? E temos uma quinta linha que são lidar com os problemas, com os grandes problemas nacionais, desafios nacionais, estratégicos, que são do governo do Estado brasileiro. Ainda bem que falou em parte estratégica, mas é assim, como é que o senhor vê a pesquisa nacional comparativamente ao que se passa no exterior, não só na área agropecuária, mas também em termos mais lados? Como é que estamos em termos de pesquisa? Como é que o Brasil se posiciona? O Brasil chegou tarde, vamos dizer assim, mas antes tarde do que nunca, na pesquisa, né? Se a gente olhar, verificar quando começou o Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil, é muito recente, né? Depois do regime democrático. Mesmo assim, nós aplicamos pouco, né? Nós aplicamos cerca de 1,1% do PIB, né, em ciência e tecnologia. Esses números são muito pequenos frente ao tamanho dos problemas que nós temos, a necessidade de ciência. Mas é importante dizer que houve um avanço muito grande, digo, com a pós-graduação, formação de recursos humanos qualificados, as universidades brasileiras, os institutos de pesquisa, como a Embrapa, Instituto Agronômico, etc., que deram muitas contribuições e que pôs o Brasil numa posição bastante até confortável do ponto de vista da produção de conhecimento. Eu não acho que o Brasil vai mal na produção de conhecimento. Nós estamos produzindo conhecimento, cerca de 2 a 3% aí dos papers mundiais, né? Na área agrícola é maior, nós 4, 5%. Então nós somos mais produtivos, áreas como medicina, física também são bastante produtivas, mas isso é pouco frente aos nossos desafios. O tamanho do Brasil, a importância que, por exemplo, a agricultura, a energia, né, que são áreas estratégicas. Qualquer país que pensa em soberania nacional, vamos olhar os Estados Unidos, vamos olhar Japão, China, qualquer um desses países, Alemanha, ninguém abre mão de 3 coisas. Segurança alimentar, isso nós já conseguimos. Segurança energética, nós temos a matriz energética mais limpa e renovável do mundo, né? Mas ainda não bem resolvida, tá certo? Tem muito para fazer. E nós temos a questão da segurança territorial, né? Que passa muito pela área militar, inclusive. Então, essas 3 seguranças são fundamentais, alimentar, energética e territorial, né? Então, voltando, nós precisamos ter muito mais ciência, continuar formando gente e, obviamente, nós estamos passando por um momento bastante delicado e a ciência, diferentemente de um país como os Estados Unidos ou mesmo países da Europa, em que a população já entendeu e valoriza o cientista, assim como valoriza o professor, assim como valoriza o policial, assim como valoriza o profissional de saúde. Sim. Quer dizer, nós ainda não entendemos que precisamos valorizar esses profissionais. E como é que podemos fazer isso?
tem muita coisa a fazer, né? Por exemplo? Mas eu acho que é um avanço que precisa haver até de consciência da população, né? Da sociedade. Da sociedade, de reconhecer dos pais, reconhecer que os seus alunos, seus filhos, né? Tem professores, precisa desses professores, participar desse processo de formação, valorizar, portanto, dessa maneira. Depois o Estado tem responsabilidades que, infelizmente, no ensino básico, no ensino médio, nós ainda não enfrentamos. Houve um avanço grande quando se democratizou o ensino da época que eu estudei em escolas públicas, inclusive aqui em São Carlos, no Instituto de Educação, no Álvaro Guião, estudei lá no Eugênio Franco, no Jesuíno de Arruda, excelentes escolas públicas, né? E foi graças a isso que depois eu vim para a USP, também escola pública. Mas houve uma queda, né, muito grande na qualidade dessas instituições, dessas escolas, né, por vários motivos. Mas a democratização foi positiva porque abriu a base, né, para todos ingressarem. Só que não foi feito o mesmo trabalho em seguida, ou seja, você tem uma pirâmide, um triângulo, uma pirâmide, em que a base é larga e depois você não tem escola, você não tem professores de qualidade, né? Aí tem que remunerar bem, tem que ter carreira, né, para professor e ao mesmo tempo valorizar esse professor. Hoje, se você perguntar para um jovem se ele quer ser professor, é raro encontrar um jovem que queira ser. Isso está errado, né? Eu vi isso acontecer nos Estados Unidos, um programa de valorização do ensino médio, do ensino básico, né, em que o Estado investiu, né, pesado. E os pais e a sociedade entendeu que isso era a coisa mais importante. Eu acho que esse debate já está começando no Brasil, que é o debate da educação, né? A questão é onde que pega, onde está a maior dificuldade do Brasil. Começa pela educação. As outras áreas são dependentes de educação. Mas em qualquer país é assim. E em qualquer país é assim. Nesse momento o senhor continua cheio de trabalho, graças a Deus, cheio de trabalho. O senhor está lecionando na Escola de Engenharia, creio eu, na Escola de Engenharia de São Carlos. E o que é que está fazendo de pesquisa agora? Podemos desvendar um pouquinho a cortina? Sim, claro. O que é que está fazendo de pesquisa? Olha, tenho algumas linhas que eu... Porque você continua na Embrapa. Empolgado. Continua na Embrapa, na pesquisa. Em tempo integral. Em tempo Mas integral. colaboro com a USP no programa de pós-graduação, como professor, orientador, né? Vamos levantar um pouquinho a cortina para finalizarmos o programa. Na USP eu trabalho bastante com o impacto da atividade agrícola nos recursos naturais, né? Como que a atividade de plantar, de colher, de arar, de gradear, ou de plantio direto, enfim, como que o uso de máquinas e implementos agrícolas causa impacto, por exemplo, na erosão do solo, na compactação, né? Na eficiência do uso de produtos químicos, por exemplo, de fertilizantes ou de defensivos. Essas são grandes linhas que eu tenho envolvimento. Mais especificamente, e portanto aí eu trabalho com várias escalas, desde a escala microscópica, ou na nanoescala, até a escala de bacia hidrográfica, né? Então eu trabalho com simulação e modelagem. Eu ainda lembro da minha física teórica, né, na minha física básica, em que eu fiz o mestrado, ótica não linear. E hoje os sistemas complexos, o mundo da agricultura é o mundo da produção. Eu vou produzir porque eu interajo com a natureza, e interagindo com a natureza eu posso tirar da natureza, entregar à natureza, criar trocas aí que são benéficas para a produção agrícola, né? Então esse é um grande tema, e no fundo você tem que lidar com um sistema de várias variáveis e portanto, com uma complexidade, a interação entre essas variáveis. Você pode escrever isso através de equações, nem sempre é possível. Hoje, com os computadores é possível resolver muitas delas, algoritmos e também experimentos. Aí desenvolvemos sensores, a linha muito forte de tomografia, agora microtomografia, tomografia de alta resolução, ou seja, ver o interior, observar o interior do solo com raízes
com o movimento de água, com o movimento de fertilizantes, com o movimento de pesticidas, a retenção de água, o crescimento dessa semente, germinação, o efeito da compactação. Existem, portanto, uma série de fenômenos físicos, químicos, biológicos e que o senhor continua a fazer a sua pesquisa nesse âmbito. Professor Silva Crestana, não imagina o prazer que o senhor me deu em estar aqui. Ótimo, eu também. Muito contente. Foi muito bom este papo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. presença. Espero ter outra oportunidade. Ai, com certeza, eu não vou esquecer, não. Um grande abraço. Muito obrigado. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer ao professor Silva Crestana pela participação e pelas opiniões que gentilmente partilhou com todos nós. Agradecimentos também à nossa equipe de produção, que está exatamente por trás das câmaras, o Brás José Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz, responsáveis por levar até você este programa. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui nesse programa, se deseja fazer elogios, críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é feito para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem, até lá. Tchau.